Bom dia, graça e paz a todos. Estamos aqui para começar um bate-papo muito legal sobre a importância do cristão na política, da importância de nós como cristãos nos posicionarmos politicamente falando. E eu tô aqui com o nosso pastor Gesiel Calderário. Eita agora, o nome desse daí já põe respeito, Calderário. Para nós conversarmos um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante para esse tempo, né? Nós sabemos que nós como cristãos nós precisamos conhecer sobre política, apesar de ter uma resistência para muitas pessoas, mas nós precisamos estar posicionados nesse tema. Nós precisamos conhecer sobre esse tema e eu quero aqui convidar você que está entrando aqui no nosso YouTube, que está entrando aqui no Instagram do Pastor Gesiel, para você já compartilhar essa live, envia aí para os seus amigos, envia aí para os seus familiares, para que eles também possam ter o conhecimento da política, o conhecimento dessa importância do cristão inserido na política, o que nós, como cristãos, podemos fazer, nos posicionar nesse assunto. Então, compartilha aí, você que está no Instagram, já começa a comentar, pra gente ver que você tá aqui com a gente, manda aí um bom dia, manda aí um coraçãozinho pra gente nos comentários, pra gente saber que você tá aqui com a gente. E não esquece de compartilhar. Então vamos lá, começando esse bate-papo, né, pastor? Eu vi que o senhor colocou no seu Instagram uma enquete, né, perguntando ali para os seus seguidores o que eles achavam sobre isso, qual é a importância do cristão na política. E eu gostaria que o senhor começasse falando, abrindo esse bate-papo, falando Legal. um pouquinho a respeito disso. Primeiramente, bom dia a todos aí, legal que você está com a gente aqui nesse bate-papo. Nosso desejo aqui é que você seja muito instruído, né, nesse assunto tão relevante, sobretudo nos dias de hoje. Estamos aí às vésperas de uma eleição municipal. Então, o objetivo dessa live realmente é trazer a vocês conhecimento, entendimento, como votar, né, o que avaliar na hora de fazer essa votação, enfim, algumas coisas nesse sentido aí. Mais uma vez, agradecer você por estar com a gente aqui no meu Instagram e no YouTube da igreja e pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas isso daí, conforme a Amanda já falou com a gente aqui. Então, a enquete lá foi muito legal, já até postei lá o resultado, 91% das pessoas votaram que sim, as pessoas entendem que o cristão deve participar efetivamente da política. E é importante a gente entender, Amanda, logo de início, né, o que de fato é a política. Existem muitas informações que elas mais contribuem negativamente do que acrescentam, né? E isso tem feito com que as pessoas se afastem daquilo que realmente é importante. Então, vou dar um exemplo simples, né? Quantas pessoas têm uma visão errada de igreja? A pessoa nunca entra numa igreja, porque ela construiu uma visão errada de igreja, quando na verdade a igreja é a extensão do corpo de Cristo, é aquilo que realmente Cristo estabeleceu como fundamento para que ele seja revelado, enfim, algo extremamente importante, mas as pessoas começam a construir uma identidade errada, uma ideia errada, e aquilo lá acaba sendo prejudicial para ela mesma. A mesma coisa acontece com a política. A política, na verdade, o que é? É a maneira, é o modus operandi de como se governa, como se dirige, como se rege uma cidade, um estado, um país, né? A política ela é extremamente necessária, ela está em todos os ambientes da sociedade, né? E muitas pessoas confundem, né, o político corrupto com a política. Sim. Então, o fato de ter pessoas erradas em alguma posição, em algum cargo, não significa que aquilo no todo é ruim. A política é extremamente necessária, a política é extremamente importante para o nosso dia a dia. É através da política que a gente estabelece, né, as leis, estabelece o governo, estabelece aquilo que é melhor para a sociedade. Então, e nós, como cristãos e como cidadãos, obviamente devemos participar disso, não somente opinando, tendo um posicionamento claro, alguns, né, obviamente todos, né, votando, não se eximindo do fato de votar. Tem muitas pessoas com a consciência errada, assim, pastor, eu não voto em ninguém, né, eu vou lá e anulo meu voto, ou então, enfim, não voto em ninguém, e quando na verdade o que ele está fazendo é contribuir. Quando ele fala ele não vota em ninguém, ele nem sabe que ele está votando em alguém. Né? Verdade. E aquele voto está contabilizando de alguma forma, então por isso que você precisa fazer a sua escolha, e até isso é importante, né? Essa ideia de que você não vota em ninguém é uma ideia errada, porque você está, sim, de fato, votando em alguém. Quando você exclui, né, de fazer uma escolha, de fato, a sua escolha está indo para algum lugar. Né? Existe uma lei, né, existe um sistema que rege a nossa eleição,
que contabiliza esse voto que você não se expõe. Mas, enfim, o importante é você estar, assim, participando, envolvendo e, sobretudo, aquele que tem um chamado. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho também. Sim, e é até importante, pastor, essa consciência mesmo, né, que nós vemos das pessoas, elas verem a palavra política e levar para um lado errado, esquecendo que a política nada mais é que a essência a essência do significado de política é a influência, né? Aí, então, política é influenciar. Então, mesmo que você não goste de política, você está fazendo política quando você está influenciando alguém, quando você está aqui fazendo um vídeo no Instagram, quando você está dando uma palavra para alguém, quando você está ensinando alguém, dando uma aula. Isso nada mais é do que influenciar um pensamento. Então, a política nada mais é do que influenciar. Exatamente. E pegando esse gancho, pastor, né, nós estamos aí entrando nas eleições municipais. Nós sabemos o quão é importante, né, nós termos um bom posicionamento, escolher realmente ali um candidato sabendo agora, né, dessa importância da influência, a gente sabendo que precisa ser candidatos que vão estar ali nos representando, ainda mais em nível municipal, que é o municipal que realmente ali a gente sabe que tem interferência no lugar onde nós estamos vivendo. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa importância das eleições municipais. Vamos entender, né? Rapidinho aqui, eu preciso falar bem fundamentado, porque tem pessoas que estão aqui e simplesmente elas não têm noção, né, do que é uma eleição municipal, o que é uma eleição a nível nacional. Então, nós temos dois períodos de eleições, né? Uma eleição que ela é a nível nacional, que engloba executivo, né, presidente, governadores, e existe a eleição, e dentro disso daí temos lá os deputados federais, estaduais e senadores, em alguma delas, e temos um outro período de política que é chamada a eleição local, né, que é municipal, que é a que nós estamos agora, onde você vai eleger um prefeito e um vereador, né? Você vai escolher um prefeito e um vereador. No Cruzeiro são 11 cadeiras para vereadores e, obviamente, um prefeito. Então, você vai fazer essa escolha. E a importância dessa eleição, eu falo que a eleição municipal ela é mais importante do que uma executiva. E por quê? Eu vou explicar. Simples assim. Você pode olhar no contexto do Brasil, né, e você julgar, na sua perspectiva aí, que o Brasil não vai bem. O Brasil vai bem porque a política nacional não está bem, os nossos governantes federais não estão alinhados, enfim, você pode ter a leitura que você quiser. Mas dentro do nosso país, grave isso, dentro do nosso país, num contexto de 5.500 aproximadamente municípios, nós temos, não sei se você sabe disso, mas existem as 10 cidades mais bem posicionadas no país. Isso é em educação, segurança, economia. O que significa isso? Que essas 10 cidades, eu não sei agora quais são se puder o pessoal, os meus assessores aí se acharem, as 10 melhores cidades para se viver no país. Ajuda aí, por favor. E você vai ver que entre essas 10 cidades, são cidades desenvolvidas economicamente, são cidades que têm uma estrutura de saúde, de segurança, uma cidade boa para se viver. Ela está dentro de um país que economicamente talvez não esteja bem, olhando num contexto geral não está bem, mas a cidade está sendo bem administrada, a cidade está sendo de maneira muito equilibrada, sendo bem feitos os investimentos. Ou seja, isso significa que se nós colocarmos pessoas que têm a capacidade de administrar bem a cidade, a nossa cidade pode sim crescer, mesmo que a política estadual, a política nacional não esteja bem. Porque é aqui na cidade que o dinheiro realmente vai ser investido, ou será investido. Então a gente precisa entender isso. A importância da eleição municipal e estadual. Ou melhor, a eleição municipal, prefeito e vereadores. Então, é na cidade que nós vamos determinar para onde vai o recurso. E se você coloca pessoas nesse momento, né, que não são íntegras, que vão usar do seu poder para benefício próprio, que vão desviar os recursos, porque é na mão do prefeito, na mão do legislativo que está de fato o recurso, são eles que vão determinar para onde vão os recursos, são os vereadores que vão estabelecer as leis municipais, que vão viabilizar os investimentos na cidade, é o poder executivo que vai viabilizar a estrutura na cidade para que haja investimento, para que chegue mais recursos na cidade, a fim de que haja mais empregos, para que haja mais empresas. Então é aqui na cidade que nós precisamos realmente ter essa consciência
de onde serão investidos os recursos. Segurança, educação, saúde, geração de empregos, saneamento básico, esporte e lazer. Tudo isso, o recurso vem para a mão do prefeito. O prefeito, com a aprovação da Câmara Municipal, por isso que é importante você também entender isso, é que vão determinar ou estabelecer para onde serão investidos esses valores. Olha que importância disso. É importante você entender qual é o papel da eleição municipal. E ainda dentro disso, né, qual é o papel de cada um, executivo e legislativo, né, o prefeito e o vereador. O vereador, ele faz as leis. Então, até isso é importante. Quando você vê um vereador prometendo muita coisa aí, o vereador prometendo que vai trazer casas para o município, que vai trazer coisas assim mirabolantes para o município. O vereador não tem esse poder. Quem tem esse poder é o executivo. O legislador faz leis e fiscaliza o executivo. O executivo faz as alianças e vai para fora da cidade, nos estados, né? Vai lá no governo estadual, vai no governo federal, captar os recursos, captar os projetos para que a cidade seja de fato viabilizada em todos esses projetos. Então precisa entender até isso, senão você vai cair no ponto do vigário aí. Né? Votando no vereador, o vereador prometeu para você que vai trazer a praia para Cruzeiro. Não tem jeito não, irmão. Eu tenho que ficar ligado nessas coisas. Eu estou falando assim, brincando, porque tem gente que acredita em tudo que o vereador fala, porque ele não sabe qual é o papel do vereador. O papel do vereador é legislar, ou seja, é fazer lei e fiscalizar o executivo. Esse é o papel dele, mais nada. E o executivo, sim, é aquele que o nome mesmo já diz, é o que vai executar o funcionamento, o bom funcionamento da cidade. Então, a importância das eleições municipais está aí. Eu acredito Chegou que até aqui pra gente, pastor, as 10 melhores cidades para se morar lá. Ó. No Brasil. No Brasil. Primeiro lugar, Maringá, no Paraná. Olha que legal. Jundiaí, segundo lugar, São Paulo. Terceiro lugar, São José do Rio Preto. Quarto lugar, Piracicaba. Quinto lugar, aqui pertinho da gente, São José dos Campos. Olha que legal. Sexto lugar, Franca, São Paulo. Sétimo lugar, Curitiba. Nossa, curioso, achei que Curitiba estava lá em cima, né? Oitavo lugar, Taubaté, pertinho aqui da gente também. Nono, Campinas. E 10º, Vitória, Espírito Santo. Então você está entendendo que essas cidades, elas são as 10 melhores cidades para se viver. Eu já morei em Taubaté e realmente é uma cidade muito boa. Né? Uma estrutura muito boa, infraestrutura muito boa, muitos investimentos. São José dos Campos, sei que você conhece, né? Uma das maiores cidades do Brasil. Sim. São José do Rio Preto também conheço a cidade. Então, enfim, são cidades que elas estão dentro do Brasil, mas porque estão sendo bem administradas. Né? O Poder Executivo está fazendo um bom trabalho, o Legislativo fazendo um bom trabalho, então elas estão dentro da cidade e a cidade se torna uma excelente cidade para viver. Eu acredito, Amanda, que Cruzeiro tem tudo para viver os melhores dias dela. Cruzeiro está vivendo um momento maravilhoso, muitos investimentos foram trazidos para a cidade, né? Temos aí o hospital regional, temos aí uma possibilidade de uma faculdade de medicina vir para a cidade, temos aí vários, você vê que vários investimentos na área de construção civil, enfim, estamos vivendo um momento excepcional na cidade, precisamos dar continuidade nisso e para isso precisamos de pessoas preparadas para que isso de fato aconteça. Sim, com certeza. E pegando esse gancho também, né, professor, a importância do cristão se posicionar nisso, né? Por quê? Não porque a gente quer que vire aí, né, algo religioso, porque as pessoas acreditam que o cristão se posicionar é porque a gente quer trazer uma religião para a cidade, para o estado. De forma alguma. Não é por isso que nós temos que nos posicionar, mas sim com a questão de princípios, né? Nós falamos tanto a respeito aí de ideologias, não é verdade? E a ideologia nada mais é do que ideias com mentiras por detrás. Então, nós não somos pessoas que levamos ideologias, mas que professamos princípios baseados na nossa fé. Então, essa é a importância de nós nos posicionarmos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí dessa importância de nós, como cristãos, nos posicionarmos. Aqui é o quê? Um cristão, ele é um cidadão. Sim. Então, aqui é um princípio, né? Você tem direitos e você tem deveres. Então, nós temos direitos e deveres. Hoje temos mais deveres até do que direitos, mas enfim, né? Temos deveres. Quais são os deveres? Nós devemos pagar os nossos impostos em dias, né? Devemos responder, né, à justiça, tudo aquilo que deve ser feito de acordo com o Código Civil brasileiro. Ou seja, temos nossos deveres como cidadão e, obviamente, temos nossos direitos. Então, como cidadão, devemos nos envolver na política, porque a política estabelece justamente as duas coisas. Ela estabelece os nossos deveres e os nossos direitos. É a política que estabelece as leis com as quais nos regem e nós devemos, então, esses deveres a ela. É a política também que faz toda a gestão de todos os nossos impostos. Então, por que nós não podemos nos envolver na política, sendo que a política é quem faz a gestão do nosso dinheiro? Nós pagamos nossos impostos e queremos saber para onde vão esses impostos.
precisamos saber para onde eles vão, né? Então, nesse princípio, nós já precisamos entender que nós precisamos sim nos posicionar, votando, acompanhando, né, o dia a dia da política. Eu não sou político, né? Tem pessoas que falam assim, pastor, você vai ser candidato a alguma coisa? O senhor fala tanto de política, você vai ser candidato? Não vou ser candidato a nada, pode ficar em paz aí. Eu entendo que o chamado de Deus na minha vida é muito maior do que a política, respeito a política, mas entendo que o chamado é muito maior do que isso. E entendo que você que tem um chamado para a política, o seu chamado também é maior que o meu, porque dentro do seu chamado, cada um entende o chamado dele em Deus. E então entenda isso. Você pode votar, obviamente, deve, né, votar, deve acompanhar, você deve opinar, né, e você deve cobrar. Por quê, meu amigo? Se você colocou alguém lá que te representa, né, você vai lá, depois, cara, eu coloquei você aqui porque eu acredito naquilo que você prega, vamos pensar assim, né? Então você pode sim cobrar dessa pessoa aquilo que ela está fazendo. E olhando uma outra perspectiva, olhando o cristão não somente como um cidadão que participa da política, né? Que está envolvido, inserido no contexto da política, e ele precisa, como cidadão, exercer a sua cidadania. Olhando num nível mais profundo, eu vou falar na questão do chamado, né? Que até dei o exemplo aqui agora. Uma pessoa que envolve-se diretamente na política, o cristão pode se envolver diretamente na política. Eu acredito que esses homens, eles estavam ali desenvolvendo o seu chamado dentro da política. Provérbios capítulo 29, versículo 2, até anotei esse texto aqui, diz assim, olha, quando os homens honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Está na Bíblia isso. Se o cristão não pudesse se envolver na política, não estava na Bíblia aqui, olha, quando os homens honestos governam, o povo se alegra. Então, por que nós cristãos, que temos princípios, temos valores, e nós não podemos governar? Devemos governar. Infelizmente, a igreja por um tempo, né, e eu falando aqui, a liderança da igreja no Brasil se omitiu disso, com essa linguagem, né? Política e religião não se mistura. Eu tenho certeza que as duas mandam. Você é casada, você tem um marido maravilhoso, sei disso, sua filha, né, estão começando uma vida agora. Eu sei que a vida de vocês, eu conheço um pouco de vocês, a vida de vocês é uma bênção. A casa de vocês é uma bênção. E por que a casa de vocês é uma bênção, Amanda? Porque existem princípios. Que vocês praticam princípios da palavra de Deus. Sim. Então, quando eu entendo que a minha casa só é uma bênção porque eu pratico os princípios, agora eu quero que a minha cidade seja uma bênção. O que eu faço para a minha cidade ser uma bênção? Aplico os princípios. Os mesmos princípios que governam a minha casa são os princípios que vão governar a cidade. Porque se esses princípios funcionam na minha casa, vai funcionar na casa de qualquer cidadão. Então, quando um político entra dentro da política, quando um cristão entra na política com essa consciência de que a política ou que a própria cidade seja uma extensão daquilo que ele vive no seu dia a dia, isso é extremamente saudável e benéfico. Sim. Como pensar que um cristão não vai se envolver na política? Então, eu posso me envolver em qualquer área da sociedade, menos na política, e é justamente na política que está a questão do governo. Que na verdade acaba tendo uma confusão aí, né, pastor? As pessoas acham que, se eu sou cristão, eu tenho que viver numa bolha cristã. Mas pelo contrário, nós precisamos estar em todas as esferas da sociedade. E as pessoas muitas vezes usam o termo, nós não somos desse mundo, né? Nós vamos voltar para a nossa pátria celeste. Tudo isso nós cremos. Mas Deus nos deu a capacidade de governo, a autoridade. Nós como igreja devemos sim governar, até porque, né, existe um outro texto que muitas pessoas usam, né? Pastor, mas o mundo jaz no maligno. Quando nós falamos do mundo jaz no maligno, nós sabemos que é um sistema de governo. Sim. Né? E aí presta atenção, você cristão, né, tá aqui me assistindo, você cristão, você está vivendo neste mundo. Agora, o fato do sistema estar na mão do maligno não significa que a sua vida está na mão do maligno. A sua casa não está na mão do maligno. Por quê? Porque dentro da sua casa existem princípios. Existem verdades que regem a sua vida. E são essas verdades que nós, enquanto estivermos aqui, devemos pregar. Até porque, a Amanda começou falando aqui, nós precisamos combater o que, queridos? Essas ideologias que são contra os nossos valores morais, éticos, esses princípios de conduta cristã que tão ferozmente tem nos agredido, essa guerra ideológica que tanto fere famílias, que tanto fere os nossos valores, né? O certo hoje é errado.
E o errado hoje é o E certo. se a gente não tem um conhecimento, a gente não consegue se posicionar nisso, Exatamente. Então a gente fica ali, não quero saber de política, mas a gente tem que lembrar daquilo que a gente falou no começo. Política é influência. Então o que a gente quer influenciar nessa sociedade? O que a gente quer influenciar para os nossos filhos, né? Exatamente. Hoje a gente vê que existe uma política corrupta que ela quer deturpar ali desde dentro das escolas, né? Porque hoje eles entenderam que não é mais na força, mas sim empregando uma cultura. Eles estão praticando o princípio da palavra, né? Exatamente. Eles estão praticando, né? E aí quando nós negligenciamos isso... simples assim. Olha só, olha que interessante. Avançamos. A Bíblia diz isso, ensina o menino o caminho que ele deve andar e quando ele for velho não vai se desviar dele. Exatamente. Essa ideologia, né, esquerdista e comunista, não sei se posso falar um pouquinho da corte do nosso vídeo aqui, mas essa ideologia que vai nos cercando, ela sabe exatamente isso, então ela está entrando exatamente onde? Nas escolas. Está indo lá ensinar aos nossos filhos os valores que são contra os nossos princípios. E a igreja muitas vezes não se posiciona, não age e vai dando legalidade para que realmente essa ideologia satânica venha entrando e destruindo nossas famílias, nossos valores. E muitos filhos de cristãos, né, sendo envolvidos, enredados, né, laçados por essas ideologias. E nós vemos isso até questão de faculdade, né? Nós que estamos ali mais inseridos com os jovens, acontece muito. O jovem ir para a faculdade e ele começa a mudar a mente dele. Por quê? Porque existe uma cultura sendo impregnada dentro das escolas, dentro das faculdades. Então, eu vi até uma frase interessante hoje, dizendo assim, o grito que eles estão dando aí de ideologia foi um sussurro dentro das escolas primeiro. Então é algo que foi sendo impregnado. A sementinha foi colocando, né? Exatamente. Então se nós como cristãos não vamos lá e falamos assim, não, existem princípios, né? Nós nascemos para governar. A gente vê isso desde o princípio, né, pastor? Gênesis já começa falando disso. Nós fomos criados para governar. Então a política não é do diabo. A política, pelo contrário, ela é de Deus, né? Então nós precisamos nos posicionar. Eu dei alguns exemplos aqui só. Mas a gente poderia fazer uma live inteira falando só sobre posição de governo e autoridade na Bíblia. Meu amigo, se você não entende isso, você não está entendendo um princípio básico da Bíblia. Né? Quando você vê o Senhor se colocando, né? Olha, Deuteronômio capítulo 28, né? Claro, está ali. O Senhor diz que Ele vai colocar o seu povo por cabeça e não por cauda. O que é cabeça se não governo? Está ligado a uma promessa de Deus para o povo de Israel. E nós somos herdeiros de todas essas promessas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nós somos herdeiros de todas essas promessas. O Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. O que é cabeça? É posição de governo. E onde você estabelece isso? Na política. E até mesmo, pastor, né, indo para um lado até mais espiritual, no final das coisas, o que a gente vai fazer depois? Governar. Nós iremos governar. Nós nascemos para governar e vamos governar durante a eternidade com Cristo. Exatamente. Então, a política, ela é de Deus. Isso que a gente precisa virar a chave como cristão. Exatamente. Então, a importância de você entender que o cristão deve sim, o verdadeiro cristão, ele deve sim se posicionar, sobretudo, né, nós estamos falando aqui numa perspectiva de chamado. Eu vou só reforçar aqui, porque talvez alguém pegue a minha palavra e ainda distorce ali um pouquinho, né? Eu falei que quem tem um chamado na política, o chamado dele é maior que o meu, é porque o chamado, ele é individual. E dentro do chamado individual, o que você faz, o que você foi chamado para fazer, não diminua querendo fazer o que eu fui chamado para fazer. Então, naquilo que eu fui chamado para fazer, aquilo lá se torna maior na minha vida. Não tem nada maior na minha vida do que ser um pastor. Fluir no apostólico, não tem nada maior na minha vida do que isso. Agora, se eu saio desse posicionamento para ser um político, eu estou me rebaixando. Não por causa da política, mas por causa do chamado. Da mesma maneira, alguém que foi chamado para ser um político, se ele deixa de ser um político para se tornar um pastor, ele está se rebaixando, porque ele saiu da posição que Deus o criou para fazer. E afinal de contas, um dia nós vamos prestar contas diante de Deus de tudo aquilo que nós somos chamados para fazer. Está na Bíblia. Nós vamos apresentar diante de Deus para prestar conta daquilo que nós fizemos com aquilo que Deus nos deu. Então, o seu chamado é algo mais precioso que tem. Então, e aquilo que nós deixamos de fazer, né, pastor? Exatamente, seremos cobrados daquilo que nós deixamos de fazer. Se nós fomos chamados aí para estar inseridos na política e nós estamos aí negligenciando isso, achando que é do diabo, depois a gente vai ter que prestar conta. Exatamente, Amanda, exatamente isso daí. Pastor, pegando aqui mais um gancho, né, a gente está falando ali sobre posicionamento, nós sabemos que existem pessoas, né, com princípios cristãos, que têm
tem se posicionado dentro da política. Mas eu gostaria de saber do senhor, como que nós podemos votar em alguém? O senhor votaria alguém porque a pessoa é da nossa igreja? Ou como que funciona isso, pra galera ficar mais Eu falei domingo na igreja, o pessoal até assustou, né? Gente, eu gravo isso daí, corta aí depois para colocar. Eu não voto em candidatos da igreja. Grave isso daí, para ficar bem claro. Eu não voto em candidatos da igreja, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu voto em candidatos que representem o reino de Deus. É diferente. Não é porque ele é membro da igreja, não é porque ela é membro da igreja que eu vou votar nessa pessoa. Ah, porque esse é meu, eu não tenho político preferido de estimação. Não, existem pessoas que eu entendo que praticam princípios e que vão viver exatamente isso que nós estamos falando aqui dentro de um chamado para a política. Isso talvez você que está aqui me assistindo, que não é um cristão, que não tem esses princípios, né, que não discerniram ainda e não entende as coisas espirituais, talvez para você não fique tão claro isso. Mas para mim é muito claro isso, Amanda. Assim como eu fui chamado por Deus, a Bíblia diz que lá no ventre da minha mãe ele me escolheu e me separou para isso. Então, eu fui chamado por Deus, criado por Deus para ser um pastor. Eu acredito que existem pessoas que foram criadas por Deus e chamadas para ser um político, para ser um vereador a princípio, depois um prefeito, depois um deputado, depois um senador e quem sabe até um presidente da república. Sim. Um chamado de Deus para isso. E essas pessoas que discernem isso e se posicionam no chamado, eu creio plenamente que há uma graça de Deus, um fluir de Deus sobre a vida deles, para governo. Então, dentro desse aspecto, eu vou analisar sempre isso. Essa pessoa tem um chamado, né? Tem uma pessoa que eu tenho conversado com ela, essa pessoa está mais de 30 anos na política, só que ela nunca saiu candidata. E esse pleito está saindo candidato. Eu tenho conversado com ela. Conversei com ela algumas vezes já, falei assim, olha, tem bastante chance do meu voto ser seu. Uma pessoa está 30 anos na política, ela já trabalhou com várias pessoas, já foi assessora de várias pessoas, já trabalhou na saúde, já trabalhou em várias... Havia 30 anos na política, ela nunca saiu. E agora ela está saindo candidata a vereadora. Então, sentei com ela, conversei, falei assim, olha, nós estamos fechados, nós vamos para cima. Por quê? Nós entendemos o que? Um chamado de Deus ali. Sim. Ah, pastor, mas se ela não entrar, ela vai continuar fazendo política do mesmo jeito. Com certeza. Porque não é a posição que te faz um político, é o chamado. Assim como todas as áreas, né, pastor? Exatamente. Não é a posição. Igual a gente fala muito aqui, né, sobre pastor, mestre, evangelista, 5 ministérios. Exatamente. Não é ser reconhecido na posição, mas é você exercer aquilo que Deus chamou. Um exemplo, né? E é nítido isso, né? Então, por exemplo, nós temos aí, em Cruzeiro são 4 candidatos, né? 4 candidatos a prefeito, né? São 4 candidatos a prefeito. Então, dentro desses 4 candidatos, né, quem você acha que tem um chamado para a política? Né? Quem você acha que tem vivência na política, está ali a vida inteira na política, né? Você tem que analisar nessa perspectiva, né? Para não colocar pessoas que às vezes não têm chamado, está ali, foi colocado e está ali às vezes numa posição que você vê que nitidamente que não é a posição. E por quê, meu amigo? É muito mais, na nossa perspectiva, como cristãos, é muito mais do que somente uma eleição. É verdade. É uma posição de governo. E nós que somos cristãos, como igreja, precisamos nos posicionar sobre isso. Não tem nada a ver, Amanda, não tem nada. A pior coisa que um crente pode fazer, um cristão pode fazer, Amanda, é escolher alguém, é votar em alguém para um benefício pessoal. Ah, eu vou votar nesse candidato aqui porque um dia eu estava precisando de uma consulta e ele me ajudou. Pelo amor de Deus, irmão, você não está nesse nível de ignorância não, né? Vou falar até aqui com meus seguidores aqui, ó. Você não está nesse nível de ignorância não, né? Ai, pastor, eu vou votar no candidato porque eu estava fazendo uma obra lá em casa e ele foi e me mandou 10 sacos de cimento. Não, pelo amor de Jesus Cristo, irmão, você não vai fazer isso comigo não, né? Você não vai negociar o seu voto nesse nível de ignorância. Mas tem muita gente que faz isso. Sim. Por quê? Talvez não tenha essa instrução, sabe? Ele está votando por conveniência. Ah, esse cara aqui é tão gente boa, eu vou votar nele. Para com isso, irmão. Nós precisamos analisar de verdade, né, pastor? Até porque a gente precisa entender que aqueles que estarão no governo irão influenciar na nossa vida. Porque muitos não votam, não se envolvem, votam em branco lá, porque acham que a política não vai influenciar na vida deles, mas influencia diretamente. Principalmente quando a gente vai falar dos nossos filhos, dos netos, dos seus sobrinhos, primos, enfim, que está na escola.
Quem está ali nos representando vão estar influenciando Exatamente. nisso, na educação deles, o que eles estão aprendendo na escola. Exatamente. A política tem influência em todas as áreas. Todas é isso as que a gente áreas. precisa entender. Então, exatamente, esse ano, por exemplo, nós vamos ter agora, se não me engano, agora em novembro, finalzinho de novembro, se eu não me engano, tem que ter que confirmar essa informação, mas vamos ter, por exemplo, a definição do conteúdo educacional da educação municipal de Cruzeiro, né? E vai ser validado pela Câmara. Ou seja, o que é isso? O conteúdo educacional que vai ser ensinado nos próximos 2 anos na educação municipal, nas escolas municipais. Então, esse conteúdo vai para aprovação da Câmara e a Câmara aprova se esse conteúdo é legal ou não. Então, e aí? E aí? Quem que serão os vereadores que vão estar ali? Quais são as ideias, os princípios, os valores desses vereadores? Isso? Aí você que está aqui me ouvindo, que é um irmão cheio de Deus, Espírito Santo, ora em línguas, crente até o tutano, glória a Deus pela tua vida. Eu não me envolvo em política. Aí tá bom, aí você não se envolve. Aí tem pessoas lá cheias de ideologia, colocando um monte de coisa errada nas escolas e o seu filho está lá absorvendo essa informação. Por quê? Porque agora é a hora de você se posicionar. E lembrando, né, pastor, que o se envolver não quer dizer que você tem que sair candidato, De né? jeito Porque as nenhum. pessoas, elas pensam Não, isso também, não. né? O se envolver é você se posicionar entendendo que a política influencia em todas as áreas. Se a pessoa que estiver nos ouvindo hoje, Amanda, ela fizer só essa reflexão, peraí, eu preciso escolher melhor em quem eu vou votar. Sim. Se você fizer isso, você já está anos-luz na frente de muitos. Exatamente. Segunda posição, peraí, se eu entendi que essa pessoa é a pessoa que eu vou votar, é a melhor pessoa, eu vou encontrar pessoas que, para fundamentar e levar essas pessoas também a serem influenciadas por aquilo que eu acredito. Você vai fazer política. Você vai influenciar pessoas naquilo que você acredita. Então, o princípio é o mesmo. Você teve um encontro com Jesus, Jesus mudou a sua vida, transformou a sua vida e agora você vai levar Jesus para outras pessoas. A partir do momento que você fez uma consciência clara, uma escolha clara, e tem uma consciência que aquilo lá é a melhor opção para a nossa cidade, agora você se torna o quê? Um multiplicador. Alguém que vai influenciar nas suas escolhas. Então, só para fechar essa questão aqui, eu não voto em candidato da igreja. Eu voto em candidatos do reino. Pessoas que entenderam o chamado, que se movimentam de acordo com os princípios e valores, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui mais para frente, mas de maneira muito clara. Não existe político de estimação, não existe político favorito, e quem me conhece sabe disso. Não existe conveniência. Não existe conveniência, não existe favorecimento, não existe nada disso. Quem me conhece sabe disso. E pode ficar tranquilo, irmão. Se um dia, né, a pessoa que eu escolhi para votar for eleita e essa pessoa fizer alguma coisa errada que vai de encontro aos nossos princípios, eu vou ter a mesma coragem de chegar aqui e dizer, ó, fulano, ciclano, beltrano, assim, assado, está fazendo coisas que não tem a ver com a gente. Quebrou o princípio, quebrou a aliança, enfim, acabou, entendeu? Por quê? As pessoas, elas erram, elas corrigem um erro e elas acertam, mas elas podem errar novamente, ninguém aqui é perfeito. É verdade. Então, agora, o momento que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos ter clareza sobre isso para fazer nossas escolhas de maneira correta. Vamos ver se tem pergunta? Tem pergunta? Tem pergunta aí? Eita, mano, agora que fica bom. Quem quiser mandar alguma pergunta, gente, aproveite que a hora é agora. Eita, glória. Aqui, ó, temos uma pergunta aqui. O que é melhor? Que os vereadores eleitos sejam da mesma coligação do prefeito ou é importante que haja pessoas também contrárias, tenha a oposição, né? É óbvio que toda unanimidade é burra, né? Já diz um ditado aí. É muito importante nós termos oposições. Mas o que é importante? Se você de fato acredita no plano, no projeto, né, de governo do seu candidato a prefeito, você deve escolher vereadores que apoiam esse prefeito. Porque se você acredita realmente que o que ele está falando é viável, né, um projeto, diga-se de passagem, né, importante você fazer isso, né, escolher de maneira consciente, sobretudo os prefeitos, né? Os prefeitos, não sei se vocês sabem, mas todo prefeito ele é obrigado a apresentar um plano de governo, né? E registrar esse plano de governo. Ele se compromete com a justiça que ele vai fazer aquilo ali. Então é importante você conhecer qual é o plano de governo desse prefeito que você está, desse candidato que você possivelmente vai votar. Você sabe o que ele planejou para a cidade nos 4 anos que ele vai estar no governo? Então, se você acredita nesse plano de governo, se você acredita nesse projeto do seu prefeito, né, que você está escolhendo, é interessante sim você votar na coligação. É importante você votar em vereadores que estejam coligados, estejam juntos com
o prefeito que você está escolhendo. É muito importante isso, eu voto dessa maneira, sempre votei dessa maneira, né? Em parceria com executivo e legislativo, né? Sempre a mesma legenda. Com certeza. E também para ir nessa ideia mesmo que nós falamos no início, né, pastor? O cristão se posicionar na política não é porque a gente quer trazer uma religião, não, de jeito né? nenhum. Trazer ali, nossa, vamos dominar o Estado. E outra coisa que eu falo, foi bom você ter falado de mano. Outra coisa que eu falo, deixa eu dizer uma coisa pra você, queridão. Você vai escolher um prefeito, você não vai escolher um padre, não vai escolher um pastor, não. Exatamente. Viu, né? Você vai, por exemplo, vai escolher um presidente. Você vai escolher um presidente, você não vai escolher um pastor para governar o país. Da mesma maneira, você não vai escolher um pastor para governar a cidade. Não. É um cidadão comum, ele tem muitas vezes algumas falhas, ele não é perfeito, como nenhum de nós somos, mas ele tem princípios e valores que estão alinhados com o que você crê. Com certeza. Então, às vezes, mas ele, pastor, ele é assim, eu não gosto do jeito dele, ele é muito grosseiro na hora de falar. Irmão, ele não é pastor, ele é prefeito, né? Ou é presidente, ou é governador, posição de executivo, né? Então, enfim, ter essa consciência para a gente não ficar imaturo também nas coisas. Sabe? Mas ele não sei o quê, fulano... Não, irmão, calma aí, vamos aqui, vamos alinhar o que ele acredita com aquilo que você acredita. Sim. O que ele defende é a mesma coisa que você defende. Então, esse é um princípio também na hora de fazer uma escolha, senão você vai... mas porque eu já vi, porque lá no passado ele fez isso, ou ela fez aquilo. Irmão, primeiro que as pessoas mudam, já falei aqui, e segundo... que mais uma vez estou reforçando, você não está escolhendo um pastor, um padre, né, um líder religioso, está escolhendo um prefeito. E quando a gente fala isso, né, pastor, para a gente trazer um equilíbrio aqui, não quer dizer que, assim, pode ser que tenham candidatos que eles exercem hoje pastoreio, né? Isso, exatamente. Mas não quer dizer, o que a gente está querendo dizer aqui é que ele não vai estar como um pastor governando dentro do... Tem gente que acha que você elegeu, né? Não é o caso aqui, né? Mas tem gente que você elegeu um pastor, né, na política, ou, né, eleger um cristão na política, as pessoas pensam que ele vai governar só para os cristãos, só para os crentes. Né? Esse equilíbrio ou que só tá para tentando... tal religião. Não é isso, né? O prefeito, ele tem que ter o prefeito, sobretudo, que é o executivo, ele administra uma cidade. Né? Ele vai estar no governo de uma cidade. E na cidade tem todos os credos religiosos, né? Desde o ateu até os outros credos religiosos. Então, enfim, ele não governa para uma religião, ele não governa para um tipo de pessoa, ele governa a cidade, para o bem comum de todos. Isso é importante a gente entender isso também. Porque pode existir, né, candidatos que sejam pastor, ex-pastor, ou ainda um pastor ali, né, não está mais exercendo. Na cidade nós temos um candidato a pastor prefeito. Mas o que a gente quis trazer para vocês, né, que ele não vai estar ali pastoreando a cidade, ele vai estar exercendo o papel administrativo. Eu tinha me esquecido que nós temos um candidato que é pastor, né? Mas então, exatamente, bem colocado, mano. Até porque nós não estamos aqui falando em nome de ninguém, né? Sim, é claro isso daqui, nós não vamos citar nome de ninguém aqui. O objetivo dessa live não é citar nome de candidato, falar que nós estamos fechados com A ou B. Jamais. Não existe nenhuma possibilidade disso. O objetivo aqui é esclarecimento, beleza? Tem mais perguntas aí, não? Até porque é sobre isso, né, pastor? A gente está influenciando para que nós cristãos estejamos posicionados, estejamos buscando conhecimento, né? Não que a gente precise se envolver diretamente, ser um candidato na política, mas a gente saber o papel do político, o que o político faz, o que é a política. Então é sobre isso. E simples assim, né, Amanda? A pior coisa que tem, você que está me assistindo aqui agora, você está num ambiente, alguém tocar num assunto e você eu não me envolvo nisso, mas você não envolve porque você não quer ou porque você não sabe? É isso aí. Às vezes a pessoa começa a tocar, eu não discuto futebol. Você não discute por quê? Porque você não gosta ou porque você não sabe nada de futebol? Eu não discuto religião, porque você não gosta ou porque você não sabe nada da Bíblia? Né? A mesma coisa acontece com a política. Eu não discuto política porque você não gosta, porque você não sabe nada. Então, o objetivo dessa live é trazer esclarecimento, porque muitas vezes você passa por ignorante em um ambiente comum, né? Quando você está se tratando de algum assunto, você não tem uma opinião, você não tem uma palavra, você não conhece nada, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre direita e esquerda, tem pessoas que não sabem o que é isso, o que é uma direita e o que é uma esquerda dentro da política, né? Nem literalmente, né? Nem literalmente, tem gente que sabe que ele amarra uma cordinha no braço para saber o que é direita e esquerda, né? Mas dentro da política tem pessoas que não sabem o que é uma direita e o que é uma esquerda, né? O que é um governo de direita e o que é um governo de esquerda? Quais são os fundamentos, quais são os princípios?
qual é a origem de um governo de esquerda, qual é a origem do governo de direita. Nós nem entramos nessa questão aqui, podemos fazer uma live só sobre isso daqui, dessa pauta que Quem quer uma live sobre esse tema, manda aí, que a gente já vai marcar. Uma live sobre direita e esquerda, muito boa essa daí, essa opção aí. Então, é um tema que, cara, tem muitas pessoas que não sabem, né? Então, eu tenho uma consciência clara, e eu posso dizer aqui, como testemunhas, né, de muitas vezes, eu sempre fui um cara que gostei de política, sempre assisti política. Eu sou daqueles caras, Amanda, que, por incrível que pareça, eu assisto TV Senado. Então, pra você ter uma ideia, eu gosto de assistir um político fazendo discurso, eu sou desse tipo. Então, eu gosto de política, eu gosto de participar, eu gosto de me envolver, eu gosto de opinar, eu gosto. Então, eu conheço um pouquinho de política. E dentro desse contexto, eu já discuti, né, em bom sentido, algumas vezes sobre... Cara, eu me posicionei, sempre me posicionei. Eu nunca a esquerda levou um voto meu. Nunca. Nem quando estava no auge, quando tinha lá, né, a igreja, né, até apoiando um tal candidato da esquerda aí, né, abraçando e tal. Naquela época eu comprei briga. Porque eu falei assim, não aceito, cara, a igreja se posicionar desse jeito. Porque eu entendo qual é a origem, onde é a base, de onde que veio essa ideologia de esquerda. Então, eu entendo esse princípio e sou radicalmente contra isso. E dentro dessa questão, né, direita e esquerda, tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Sim. Mas enfim, vamos lá. Ô, Outra pastor, live só para isso depois. vamos fazer aqui uma correção, que tivemos ajuda aí do pessoal que está nos acompanhando. Legal. Que essa votação da Câmara Municipal com relação à educação vai ser com os vereadores atuais. Né? Não, sim, então, falei que agora, no final de novembro. Vai ser com os atuais, Os né? atuais, exatamente. Então, que eu acho que a gente falou também sobre a importância, a gente estava falando, Isso, deu então. uma misturada, talvez o pessoal não tenha entendido. Eu falei que seria agora no final de novembro, se não me engano, essa eleição, com os vereadores atuais. Então, olha a preocupação que nós temos agora. E quando você olha para a Câmara hoje, nós temos uma maioria de esquerda na Câmara. Então, aí, ó. Tá vendo? Né? Então, a importância de a gente votar bem agora, para que na próxima... Aí o que acontece? Olha só, nós temos hoje a maioria de esquerda na Câmara. Podemos sim, e aí, se isso acontecer, já estou deixando aqui já. Eu sou o primeiro que vou para a rua, eu não vou aceitar isso. Estou falando aqui já. Quem gosta disso também, quem não gosta, sabe o que eu estou preservando aqui? O que os nossos filhos vão receber de material na escola municipal o ano que vem. É isso que vai ser decidido agora. E vai ser decidido na Câmara. E se a Câmara votar a favor de material ideológico que leve questões de gênero para a escola, porque a escola não está aí para isso, eu sou o primeiro e eu sei que tem outros pastores na cidade que vão para cima. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos aceitar isso, porque é inadmissível isso. Então já fica aqui o nosso recado para os vereadores que estão aí no exercício do mandato, que eu não sou, eu sou um cara bem pequenininho aqui na cidade, né? Mas eu tenho uma voz, temos a rede social e nós vamos comprar essa briga, porque nós não vamos aceitar, né? Eu colocando em uma perspectiva muito pessoal. Eu sei a palavra que Deus me deu, aquilo que Deus deu para a gente na cidade, nós não vamos aceitar esses fundamentos ideológicos nas escolas, como nós estamos vendo em tantas cidades no Brasil, e em nome de Jesus aqui em Cruzeiro não vai acontecer. Em nome de Jesus. E é por isso que nós precisamos ter conhecimento, né, pastor? Inclusive, do que são essas ideologias. Porque às vezes, nós como cristãos, a gente estuda muito a palavra, a Bíblia, vem no culto, vai na igreja, mas não estuda também o que está sendo feito aqui na lei dos homens. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos saber o que os nossos filhos estão aprendendo. Mano, é tanta falta de conhecimento que, por exemplo, vamos pegar a palavra igreja na sua concepção. A palavra igreja na sua concepção é a palavra eclésia. E essa palavra eclésia não tem nada a ver com o que a gente tem hoje, né? A palavra eclésia era uma organização, olha isso, era uma organização romana, quando o Império Romano estava conquistando terras, lá na época de Jesus, o Império Romano crescendo. E aí então o governador, o Império Romano chamavam as pessoas que eram influentes na cidade, as pessoas de posição na cidade, as pessoas que eram mais capacitadas nas suas áreas. O Império Romano fazia o quê? Pegava esse grupo de pessoas, denominado eclésia, pegava esse grupo de pessoas e mandava para o país ou para a região que eles queriam invadir. E aí o que acontecia? Quando essa comunidade de pessoas influentes, políticas, iam para essa região onde o Império Romano queria atacar, eles começavam agora a implantar o quê? Os hábitos da cultura romana. Sim. Porque o que estava acontecendo naquela época? O Império Romano vinha, conquistava um espaço,
Só que eles não implantavam a cultura. A cultura daquele espaço começava a resistir ao Império Romano. Não aceitava o governo do Império Romano. Então o Império Romano fez o quê? Vamos criar umas eclésias e vamos preparar pessoas capacitadas para influenciar com os nossos valores. E quando a gente chegar e dominar, vai ficar muito mais fácil da gente implantar a nossa cultura. Ok? Ali nasceu a palavra eclésia. Quando Jesus diz assim, olha, Pedro, tu és Pedro. E sobre essa revelação, sobre essa pedra, né, que Cristo é o Senhor da igreja, que Cristo é o Filho de Deus, sobre essa revelação eu vou edificar a minha eclésia, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo? Eu vou edificar para mim um grupo de pessoas influentes que vão influenciar com a minha cultura. Olha que poderoso isso. Sim. Eu vou criar a minha eclésia. E essas pessoas de influência na sociedade, elas vão impregnar a cultura do meu reino. Então, igreja é isso, querido. Pessoas com conhecimento, com habilidade, com influência para impregnar na cultura da cidade a cultura do reino. Como que a política vai ficar fora disso? Então, olha que importante isso. Nós precisamos entender e sermos intencionais nessa questão. E eu creio que Deus tem me dado essa palavra, Amanda, para esses dias. Sim. Que nós vamos viver cada dia mais, né? Nós entendemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Mas existem profecias sobre nós, o Brasil, que seremos uma das maiores potências mundiais, não só na questão econômica, como também na questão de influência quanto às coisas espirituais, né? Temos uma palavra de avivamento para as nações que vai sair do Brasil, nós cremos nisso. E o Senhor está levantando homens e mulheres em todos os lugares dessa nação com palavras fundamentadas como essa que eu estou dando aqui para você, para que sejam influência em todas as áreas da sociedade. Eu ganhei um livro, inclusive, do Rodrigo, seu esposo, né? Chama 7 Montes, né? A influência da igreja em 7 áreas da sociedade. Economia, política, mídia, cultura, lazer, esporte, lazer, não sei se vou lembrar de todos, educação. E está faltando um agora. Que Artes e entretenimento. Artes e entretenimento. Então tá aí. A influência da igreja nessas 7 áreas a influência da igreja nessas 7 áreas de influência na sociedade. E nós estamos posicionados por isso, né? Isso faz parte da visão da igreja que Deus nos deu. Sim. Sermos pessoas relevantes em todas as áreas da sociedade. Como isso? Por meio do evangelho de Cristo e por meio da unção que está sobre a nossa vida. Então, nós estamos aqui para nos posicionar mediante isso. Se você não gosta desse tema, sinto muito, mas nós vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer. Com certeza, nós precisamos estar posicionados cada dia mais, né? Porque enquanto nós não nos posicionamos, né, pastor? Outras pessoas estão se posicionando com algo como diz, totalmente contrário. Se não me engano, foi Martin Luther King que diz, né? O que me preocupa não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos inocentes. Né? Então, os maus fazem muito barulho, irmão, mas o que preocupa é o silêncio dos inocentes. Então, você vê, quando os bons se calam, os maus prevalecem. Então nós não vamos nos calar não, em nome de Jesus. Com certeza. E para a gente ir caminhando aí para o final desse bate-papo, pastor, vamos falar um pouquinho, né, do que se deve ser avaliado num candidato para tomar realmente essa decisão desse voto. O que eu preciso ver que ele tem ali de características, né, de valores, crenças, de acessos, o que a gente precisa ver para ter uma decisão assertiva? Então, exatamente isso daí. Primeira coisa é conhecer o seu candidato, né? Isso é importante. Eu falo que a eleição municipal é a única eleição que de fato você pode conhecer o candidato. Né? Você sabe onde ele mora, você vai na casa dele. Né? Então, é a única eleição, estadual, governador, deputado estadual, deputado federal, você não sabe nem onde o cara mora, você não sabe nem que é a vida dele. Eleição municipal não, cara. Eleição municipal, você sabe quem é o candidato, você sabe a escola que ele estudou, você sabe quem é o pai, você sabe quem é a mãe, você sabe quem é o irmão, você sabe, principalmente em Cruzeiro, né? Cidade pequena, você sabe onde ele costuma frequentar, o lugar que ele costuma frequentar. Então, você conhece o candidato, cara, você tem uma oportunidade ímpar de escolher, de fato, um representante legal seu. É isso que o candidato é, né? Ele é alguém que até agora, ele é alguém que está pleiteando o quê? Ser um representante seu lá. Eu vou te representar lá, eu vou falar em nome de você, né? Parlamento vem de falar, né? É alguém que vai para um lugar falar em nome de alguém. Então, olha que importância disso. E a eleição municipal é a eleição que você mais pode fazer isso.
Você é uma pessoa de, desculpa, é uma pessoa de carne e osso que você está tocando, não é aquela pessoa que você está vendo lá na propaganda eleitoral toda marqueteira. Então, isso é importante você entender. Então, conhecer o seu candidato, cara, quem ele é, de onde que ele veio, o que que ele fez na vida, né? Qual é o histórico dele, né? Então, isso é importante demais. Quais são os seus valores, quais são as suas crenças, o que ele acredita. Senta com ele e pergunta. E aí vem o segundo ponto importante, acessibilidade. Então, se você vai votar em alguém, você não sentou com ele para conversar, você acha que você vai conseguir conversar com ele depois que ele se eleger? É para pensar nisso? Você vai votar um candidato a prefeito. Vamos lá, prefeito. Vereador é mais fácil. Mas candidato a prefeito, você vai votar num prefeito, beleza? Você não consegue falar com ele. Você não tem acesso a ele. Você não consegue marcar. Você tem um telefone dele? Você entendeu que agora é a hora de você pegar o telefone do prefeito? Porque ele é o candidato, mas ele vai ser prefeito. Então agora é a hora de você ter o telefone dele. Cara, peraí, eu tô querendo votar em você. Vamos tomar um café? Ah, pastor, mas você acha que ele vai ter tempo para todo mundo? Não sei, isso é problema dele. O problema meu é acessar. Porque se eu não conseguir falar com ele agora que ele é um candidato, dificilmente eu vou conseguir falar com ele depois que ele é o prefeito ou o vereador. Então, duas coisas importantes, valores e crenças, o que ele acredita. Você precisa conhecer seu candidato. Segundo ponto, acesso. Você tem acesso a ele? Você tem acesso ao seu candidato? Uma pessoa que você tem relacionamento com ele? Isso é importante também. Terceiro ponto, e muito importante, projetos. Quais são os projetos? Vereador, qual é o projeto que você tem para a cidade? O que é que você vai legislar? Em favor de que você vai legislar? As leis que você vai estabelecer para o município, quais são os benefícios? Né? Quem você vai, de fato, beneficiar? A cidade num todo ou um grupo específico de pessoas? Isso não pode acontecer. Né? Você vai governar ou vai legislar por meio só de um assistencialismo? Né? Eu vou ser um prefeito, vou ser um vereador para quê? Para dar cadeira de roda? Nada contra, você pode fazer isso. Vou ser vereador para quê? Para passar o outro na frente na fila do exame médico? Vou ser vereador para quê? Para conseguir uma boquinha para o outro lá? É para isso que você vai fazer, ser vereador? Não, quero saber o que é que você vai defender lá. Você vai ser minha voz lá, então o que é que você vai defender? O que você vai defender? Vai defender a família? Vai defender ideologia de gênero? Se você vai defender isso, ó, bate palma para você. Né? Então, isso você precisa entender. Quais são os seus projetos? Em 4 anos, o que você pretende fazer? Executivo, né? O que você pretende fazer para trazer mais empregos para a cidade? Qual é o seu projeto para a empregabilidade na cidade? Para melhorar a economia da cidade, né? Para melhorar o turismo da cidade. Enfim, quais são os seus projetos? Né? Mais uma vez eu reforço, todo candidato é obrigado, prefeito é obrigado a apresentar um plano de governo. Já tem, todos os candidatos têm aí. Procure saber qual é o do seu prefeito, avalie isso. E por último, a capacidade. Isso é importante demais, gente. Não vote pela amizade. Às vezes o cara é muito gente boa, mas não tem capacidade. Às vezes ele é muito gente boa, mas ele não sabe se expressar, ele não sabe falar, ele não sabe se posicionar. Um vereador, ele tem que saber, meu amigo, ele vai lá fazer um discurso, ele não sabe falar. Pastor, eu acho que a gente tem que pensar até como se a gente fosse um empreendedor, né? Exatamente. Eu vou colocar alguém para administrar a minha empresa. Exatamente, eu vou colocar Amanda. alguém só porque é meu amigo, só porque a gente Exatamente, Amanda. eu vou colocar porque a pessoa tem conhecimento, ela está preparada, ela tem chamado para isso, ela gosta Perfeito, disso. Amanda. Perfeito, não Amanda. é? Exatamente. Perfeita analogia, Amanda. Você está contratando alguém que vai gerenciar a sua cidade. Com certeza. Se você é um empreendedor, você sabe perfeitamente a linguagem minha aqui, queridão. Você está contratando alguém que vai gerenciar a sua empresa, seu negócio, os seus recursos. Muito boa analogia, mano. Então é exatamente isso. Você vai colocar qualquer pessoa. Você colocaria uma pessoa que não tem experiência nenhuma para gerir, a sua empresa, o seu negócio, para administrar, se eu não me engano, são 340 milhões de recursos. Você colocaria uma pessoa sem experiência? Não pode ser, irmão, não pode ser pela amizade. Não pode ser pela amizade, não pode ser pelo relacionamento, não pode ser pelo tapinha nas costas, não pode ser pelo cafezinho do final. Não. E a gente pensa até em outras áreas, né, pastor? Por exemplo, quem é mãe, precisa de um lugar para deixar seu filho, precisa, sei lá, contratar uma babá, alguém para cuidar da sua casa. Não vai contratar qualquer pessoa. Não vai. Vai contratar alguém que você confia, alguém que você vê que tem o dom para aquilo. Vou Capacidade. chamar alguém para cuidar do meu filho que não tem paciência com criança, que não sabe ensinar. É a mesma coisa da cidade. Capacidade é a palavra.
Exatamente. Capacidade. Então, veja o que esses candidatos estão aí fizeram. Veja o que eles construíram, não é o que outros construíram, não. O que eles construíram. Veja muito claro isso. Tá, peraí, o que você fez na política? Deixa eu ver, qual a sua experiência na política? Sua. Gesiel, tá? Olhe para mim, ok? Eu posso estar rodeado de pessoas muito boas, mas Gesiel, o que você fez na política? Deixa eu ver. Qual é a sua história? Qual é a sua capacidade? Qual é a sua capacidade de colocar esse projeto que você colocou em prática? Qual é a sua experiência? Qual que é a sua, desculpa, fugiu a palavra agora, formação? Qual é a sua formação? Né? Então, tudo isso, irmão, voga demais. Qual é o seu relacionamento político? Poder executivo, por exemplo? Entenda uma coisa, irmão, ninguém governa sozinho. Né? Um prefeito, ele precisa saber se articular com os vereadores. Qual que é a capacidade de articulação que esse prefeito vai ter? Tudo isso daí você tem que avaliar, irmão. E não entenda articular como uma palavra ruim, né? Ruim não, negociar, conversar, dialogar. De forma errada as palavras, né? Dialogar, se é necessário. Política é conversa, é diálogo. Outra coisa, né? Não sei se você sabe disso, mas, por exemplo, um prefeito, ele tem que sair de Cruzeiro, no caso aqui da nossa cidade, ele tem que sair de Cruzeiro, ele tem que ir lá em São Paulo, fazer o quê? Buscar verbas para investir na cidade. Buscar as emendas parlamentares para investir na cidade, os recursos, né? Ele tem que ir atrás de empresários e vender uma imagem de Cruzeiro. Olha, um político tem que ser um vendedor, ele tem que vender a imagem de Cruzeiro e fazer os empreendedores, os empresários acreditarem que Cruzeiro é uma cidade para ser investida. Esse prefeito que você está elegendo, ele tem a capacidade de articulação, ele tem a capacidade de comunicação nesse nível? Então você tem que pensar nisso. Ele tem que ir para Brasília para buscar verbas para a cidade. Esse prefeito tem a capacidade de fazer isso? Você tem que avaliar isso. Porque senão, querido, nós vamos só colocar mais uma pessoa lá. E sabe de uma coisa que eu já, acho que, se não me engano, eu comentei aqui na live já, mas eu acredito, Amanda, nós, cruzeirenses, a qual eu tenho um carinho gigante por essa cidade, eu amo Cruzeiro, eu acredito que nós estamos vivendo os melhores dias da nossa cidade. E nós vamos ver muito mais. Só que vai depender muito de quê? Desse processo de transição. Quem é que vai dar continuidade? Quem é que tem a capacidade de dar continuidade ao que foi feito? Esse é o ponto. Então, até aqui, você avaliou várias coisas. Agora, olhando tecnicamente falando, capacidade. Coloque na mesa e você vai ter que avaliar. Um dos quatro, os executivos, tá? Um dos quatro, você tem que avaliar. Quem é que tem mais capacidade política, capacidade de articulação para dar continuidade a tudo que foi feito. Então, avalie, seja criterioso e, mais uma vez, eu não estou falando em nome de ninguém, eu só estou trazendo aqui um esclarecimento a respeito desse ponto. Então, querido, em nome de Jesus, que você, não sei se tem mais perguntas aí, mas que você pegue essas informações, querido, e contribua de maneira direta para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu já morei em uma cidade classificada como uma das 10 melhores cidades para viver. Eu sei o que é isso. Eu já trabalhei em uma cidade, né, São José do Rio Preto, uma das melhores cidades, acho que é a terceira ou quarta melhor cidade para se viver. Eu conheço um pouquinho de São José dos Campos. Veja, são cidades que estão inseridas dentro de um país que aparentemente, economicamente não está bem, mas a cidade está bem. Por quê? Porque há um poder executivo administrando bem, investindo bem, trazendo os investimentos. Então é importante demais você entender uma eleição municipal. E também, pastor, né, a gente trazer sempre o equilíbrio das coisas, né? Porque também tem pessoas, né, que se posicionam na política, mas também só para falar mal, só do que não deu certo, e não olha para aquilo que foi desenvolvido, para aquilo que está dando certo, para aquilo que a gente teve de evolução. Exatamente. Diga-se bastante. A gente precisa... Muito bom isso daí, Amanda. Muito bom isso daqui, fazendo uma adendo do que a Amanda está falando aqui. Cara, muito importante isso daqui. Né? Nós, mais uma vez, não estou falando em nome de ninguém, até porque, né, nós temos, se eu estou dando testemunho que a nossa cidade está vivendo o melhor momento da cidade, porque tivemos um pleito, né, de um candidato, né, do atual prefeito, que fez um excelente trabalho para Cruzeiro. Né? O Cruzeiro só está na posição porque o atual prefeito trouxe e colocou de fato a cidade numa condição muito melhor. Agora a questão é, quem tem capacidade de dar continuidade a esse trabalho? A questão é essa. E é isso que você vai eleger agora, no dia 6 de outubro. Esse é o ponto. E aí dentro disso daqui, eu acho que está claro para vocês aí, o objetivo nosso aqui é de fato trazer esclarecimento a respeito
Sim, da política. não é defender de candidatos, jeito nenhum, pessoas, de jeito mas nenhum. o posicionamento do cristão dentro da política Fazer, e ponto fazer final. as pessoas pensarem, né? Isso aí. E tanto é que essa live vai ficar aqui, vai ficar no meu Instagram, vai ficar no YouTube, né? Fiquem à vontade para ouvir. Estou aberto, né? Para perguntas, né? Estou aberto, quem quiser tirar dúvida do que eu penso sobre isso, sobre aquilo. Estou aqui para dar a minha opinião, né? Como graças a Deus nós temos hoje a rede social, né? Tem um monte de gente que fala o que não presta, nós viemos aqui para falar coisas boas, Exatamente. né? Então, Pastor, só para a gente fazer a última pergunta, né, que a gente recebeu, recebemos uma pergunta assim: você acha melhor que seria uma formação para concorrer a um cargo político? A pessoa precisa ter uma formação? sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A pessoa deveria ser, né? Deveria existir uma lei que exigisse minimamente um curso superior. Minimamente. Por quê, Amanda? Pense comigo. É simples de analisar, né? Você vai administrar uma empresa com 10, 12, 15 funcionários. Há uma necessidade de você ter um curso de administração de empresa. Como que você vai administrar uma cidade e você não tem o mínimo de formação para isso? Né? Então, deveria sim haver uma lei que exigisse minimamente um curso superior para os candidatos. Ah, pastor, mas aí a pessoa que às vezes não tem oportunidade, né? Vem sempre essa ideia, né? A pessoa que não tem oportunidade nunca vai poder representar, vai ser a voz do povo. Ué, você tem oportunidades, mas você pode não ter oportunidade de estar lá representando, mas você tem pessoas que representam você. Então, no meu modo de ver, né? E aí é uma maneira de pensar, eu sou totalmente favorável que houvesse sim uma lei que estabelecesse políticos, seja poder executivo e até no legislativo. Até no legislativo. Um político deveria ter sim, minimamente, um curso superior para se candidatar. Muito bom. Gente, então é isso. Vamos caminhar agora para o final mesmo, de verdade. Se você gostou dessa live, compartilha com alguém, né? Se você gostaria de saber sobre mais temas, acabando essa live aqui, você que está no Instagram, deixa lá nos comentários o que mais você gostaria de saber, que aí o pastor vai trazer aí mais alguns temas, né, pastor? Preparar mais temas pra gente. Então, se você tem dúvida ainda de algumas coisas, deixa lá no comentário pra gente. E pra gente encerrar, pastor, deixa então uma palavra para nós que temos, né, que cremos em algo, né, que praticamos princípios, que buscamos isso para a nossa sociedade. Deixa uma palavra para nós nesse tempo de política. Antes dessa palavra final, duas coisinhas aqui. Eu vou deixar no meu Instagram aqui, agora já, vou deixar uma caixinha de pergunta aqui. Quem quiser saber mais sobre política, faz uma pergunta aí e a gente vai responder você, tá bom? E também deixar um convite a todos candidatos a vereadores e prefeitos da nossa cidade que quiserem. Domingo agora, pela manhã, no culto da manhã, no culto das 10 horas da manhã, eu vou estar orando e abençoando, né? Porque na próxima semana já é a eleição. Então eu vou estar orando ali e abençoando a vida de vocês e dando uma palavra também, obviamente, sobre isso. Tá ok? Então todos os candidatos a vereadores e prefeitos, todos que quiserem, nós estaremos aqui domingo pela manhã. Eu quero orar por vocês, ok? Eu creio que o que a Bíblia diz, né? Como nós já lemos, já citamos aqui, quando o justo governa, o povo se alegra. E em nome de Jesus, que você que está aqui me ouvindo, que é um candidato, você encarne realmente em você a política como um chamado. Não tenha vergonha de falar isso. Eu sou um político. Deus me criou para ser um político. Com certeza. Entenda isso. Não é vergonha para ninguém. Eu não tenho vergonha de chegar num hotel e a pessoa me perguntar qual é a sua profissão. Eu sou pastor. Tem pessoas que têm vergonha de falar. Eu não tenho. Eu tenho orgulho, porque é o meu chamado. Ah, pastor, mas tem muito pastor sem vergonha. Irmão, ele tem muito, mas eu não sou. Pronto, acabou. É isso aí. Então não tenha vergonha de falar do seu chamado. Então, querido, se posicione realmente para que aquilo que a palavra diz, né, se cumpra na sua vida. Né? Oramos pela prosperidade da nossa cidade. O Provérbios também diz isso, né? Ore pela prosperidade da sua cidade, porque na sua prosperidade haverá paz. É isso que nós queremos. Queremos uma cidade onde o índice de criminalidade cai. Não podemos admitir, irmão, a palavra é, não podemos admitir que Cruzeiro seja a cidade mais violenta do estado de São Paulo. Que é isso, cara? Ah, pastor, mas um fulano que está morrendo, só irmão, não interessa, são seres humanos. Essas pessoas têm pais, têm mãe, muitos têm filhos, não interessa, nós não podemos admitir isso. E o que é isso aí? Fruto de uma política de segurança que precisa ser mais reforçada, ser mais intencional.
Então, nós queremos o quê? Uma cidade que nós tenhamos prazer e alegria de viver. Isso vai acontecer quando os princípios do reino estiverem estabelecidos sobre ela. Nós, como cristãos, como igreja, estamos fazendo a nossa parte. E cremos que o Senhor vai levantar homens e mulheres de Deus para serem influência neste tempo, nessa geração. E a minha palavra para vocês que estão aqui me assistindo, né, que são os eleitores e os candidatos também que estão me assistindo, é que vocês sejam instruídos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo guie vocês nesse tempo, para que vocês tenham sabedoria e não simplesmente chegar lá e colocar qualquer número, ou então pior, anule seu voto. Não faça isso em nome de Jesus. Seja consciente da sua cidadania, do seu papel, e vá exercer a sua cidadania para que a sua voz seja de fato ouvida, ok? Então, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de fato guie você nesse tempo. E nós, como igreja, estamos aqui orando para que realmente pessoas de caráter, pessoas íntegras, pessoas que não pensem em si. Um dos princípios da liderança que Jesus nos ensinou, irmão, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso é um princípio de liderança. Eu, como pastor, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. Você é um político, você não está aqui para ser servido, você está para servir. Então, isso é um princípio de liderança. Viva para servir, viva para fazer a vida do outro melhor. Isso é um princípio para a nossa vida. E em nome de Jesus, que isso esteja entranhado dentro de você aí, e que o Espírito Santo fortaleça e acrescente na tua vida essa palavra. E o meu desejo do fundo do coração, Amanda, é que esse bate-papo aqui possa ter trazido esclarecimento, entendimento, e mais uma vez eu estou aberto a qualquer pessoa que quiser conversar sobre esse assunto, quiser debater sobre esse assunto, quiser, enfim, saber mais sobre isso daí. Na minha pequena capacidade aí que eu tenho nessa área, eu posso aqui ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição. Muito bom, pastor, muito boa essa live, não sei para você, mas para mim foi muito edificante. E que você que está nos assistindo possa realmente absorver tudo isso e passar a se posicionar mais, entendendo exatamente isso que o Senhor falou, que nós estamos aqui para servir, seja dentro da igreja, seja na política, seja na saúde, seja na educação, seja dentro das empresas, né? Então nós estamos aqui para servir pessoas e isso é o mais importante. Maravilha. Mas nós precisamos ter a consciência daquilo que nós carregamos. Exatamente. Então eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês que nos acompanharam até aqui. Compartilhe essa live, mande aí para todo mundo que você conhece mesmo, para que as pessoas elas tenham a mente aberta. Semana que vem, como o pastor falou, é eleição, nós precisamos estar posicionados, conscientes do nosso voto, conscientes daquilo que nós estamos fazendo, lembrando que nós iremos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós estamos deixando de fazer. Então é isso, gente. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Beleza, tchau, tchau.